Olá, tudo bem com você? Eu sou Clariane Godoy, sou nutricionista do Projeto Emagrecer. O assunto desta aula de hoje é sabotadores do emagrecimento. Existem vários tipos de sabotadores do emagrecimento, mas eu escolhi falar nessa primeira aula sobre os sabotadores do sabotador mais importante de todos. Sabe por que eu escolhi o mais importante? Poderia deixar para o final, né? Para ficar mais interessante, né? Para deixar você na expectativa. Mas eu escolhi falar nessa primeira aula do sabotador que eu julgo como mais importante, porque eu converso com muitas mulheres todos os dias e eu identifico esse tipo de sabotador em 100% dessas mulheres. Tanto alunas, quanto mulheres que ainda não são minhas alunas. E também, esse sabotador não é só do emagrecimento, não. É um sabotador da nossa vida. É algo bom, desde que você não deixe que te sabote. Só que às vezes você nem sabe que essa situação que eu vou falar pra você hoje está sabotando a sua vida. E como é que você vai enfrentar um sabotador se você ainda não sabe que ele existe? Até pouco tempo atrás, eu não sabia que existia e que poderia sabotar o meu emagrecimento e a minha vida. E pior, fazer engordar. Eu acredito que é esse assunto que eu vou falar hoje a maior causa de atrapalhar seu emagrecimento e pior, de fazer você engordar. Já bebeu água hoje? Se ainda não bebeu, por favor, busque a sua garrafinha ou seu copinho, não importa. Beba no mínimo 2 litros de água por dia. Não é para você emagrecer, não, é para você ter saúde. Então, vamos lá? Nutri, qual é o maior sabotador do emagrecimento? Na minha opinião, se chama casamento. Eu vou utilizar a palavra companheiro, porque pode ser seu marido, pode ser seu namorado, pode ser seu peguete, seu ficante, não importa. Pode estar atrapalhando seu emagrecimento, tá? E aí eu vou te contar uma história aonde eu identifico esse sabotador em uma paciente que eu conversei já tem algum tempo, mas que mostra exatamente esse senhor sabotador. Casamento. Eu conversando com essa paciente, eu acho que isso aconteceu numas 5, 6 consultas pra gente fechar o sabotador e ela entender que esse sabotador estava existindo na vida dela. Porque eu não te falo que existe esse sabotador na sua vida, mas eu quero te contar essa história para que você identifique se está acontecendo na sua vida. Se eu te mostrar, não tem efeito. Você precisa ver com os próprios olhos, sozinha, sem a ajuda de ninguém. E é por isso que eu adoro contar histórias. Então, vamos lá. Em consulta com essa paciente, ela me disse que ela estava muito triste, muito frustrada com o peso dela. E aí ela começou a me contar a história dela. Ela dizia que fazia mais ou menos uns 3 anos que ela estava feliz da vida com o peso dela, que ela ia para academia, ela cuidava da alimentação, que ela estava com a autoestima elevada, estava muito bem com ela mesma e que ela resolveu fazer uma lipo. Naquele dia, ela disse que reconhecia que não precisava fazer lipo. Isso 3 anos depois de ter feito a lipo. Mas que naquele momento, ela estava muito feliz e ela resolveu fazer uma lipo. Fez a lipo, depois da recuperação, aí sim, ela estava se sentindo a toda poderosa. Mas que isso já fazia mais ou menos uns 3 anos
e que ela não sabia o que tinha acontecido. E um tempo foi passando, a autoestima dela foi baixando, ela foi parando de se cuidar. O sofrimento que ela teve para fazer lipo, né, gente? Porque lipo é uma cirurgia. Tinha se perdido porque ela tinha engordado, não me lembro agora quantos quilos, mas ela tinha engordado bastante. A autoestima dela foi baixando, ela foi saindo da academia, foi parando de se cuidar, e é por isso que ela estava ali. Que ela queria voltar a viver aquele ápice da vida dela, onde ela se amava acima de tudo e de todos. Não deixava de cuidar das pessoas que ela amava, não estava sendo egoísta com as pessoas que ela amava ou com qualquer outra pessoa, mas ela estava se amando. E o fato dela se amar fazia com que ela amasse as outras pessoas muito mais, porque a gente tem que se amar em primeiro lugar. Não ignorar, não ser egoísta, mas a gente tem que se amar em primeiro lugar. Então ela queria voltar a viver aquilo, voltar a ter aquela autoestima que ela tinha perdido, que ela tinha engordado, ela não sabia o que fazia. E aí conversando, ela começou a me contar que o marido era muito ciumento, que ele começou a reclamar que ela ia na academia, que ele começou a reclamar das roupas que ela estava usando. Não vou te dizer exatamente que roupas ela estava usando, mas isso não importa. Ele estava reclamando todas as roupas que ela colocava, o marido reclamava. Ele começou a podar ela em comentários, em situações que ela falava. E aí eu me lembro de uma senhorinha que me falou uma vez que ela estava numa festa e quando chegou em casa o marido olhou para ela e falou assim: só a sua voz que se ouvia naquela festa, de tão alto que você falava. Isso é uma maneira de marido podar a gente, tá? Então, o marido dessa paciente começou a podar ela, fazendo comentários que deixavam ela triste, usando situações em que ela estava com a autoestima elevada e ele fazia algum comentário, fazia alguma coisa que deixava ela incomodada. Quando ela estava feliz, ele arrumava um jeito de deixar ela triste. Por exemplo, às vezes você vai numa festa, você tá todo empolgado e seu marido invoca que tem alguém olhando para você. E aí ele começa a ficar incomodado e ele começa a ter aquelas situaçõezinhas de ciúme que só você percebe. E aí acontece o quê? Você murcha. E essa paciente começou a me relatar que essas situações começaram a acontecer. Eu prontamente percebi por que ela tinha engordado. Mas ela demorou umas 4, 5 consultas para perceber, porque eu não falei para ela. Eu fui fazendo perguntas e ela foi me contando as histórias, me contando as situações. Quando chegou um ponto em que eu gostaria de lembrar de todas as situações que ela contou, mas eu não me lembro. E fica tranquila que você não vai identificar quem é essa paciente, tá? Eu conto histórias, mas eu nunca digo quem é. Às vezes a história que eu conto é até minha, mas eu digo sempre que é de uma paciente. Quem é? Não importa. Então, se em algum momento eu contar a sua história aqui, fica tranquila que só você sabe que é a sua história. E às vezes você acha que a história é sua, mas é de outra pessoa, porque nós temos histórias muito parecidas, tá? Então, relaxa, que as histórias nunca têm nome. E aí chegou um momento que essa paciente olhou pra mim e disse: quem tá sabotando o meu emagrecimento é o meu marido. É por isso que eu engordei. A minha vontade, sabe qual era? Era de falar: você descobriu o que é que está te sabotando. Mas eu nunca falaria isso. Na verdade, não é o marido que está sabotando.
Somos nós que estamos deixando que as situações que ele crie nos sabote. Entendeu o que eu quero dizer? A culpa não é do seu marido. A culpa é minha. A culpa sou eu que deixo que as coisas que ele faz me atrapalhem. Entendeu? Então esse sabotador não é ele, não é dele. É seu. E aí eu vou usar outros exemplos. Ela não disse isso, tá? Mas agora eu vou utilizar outros vários exemplos. Eu espero que essa história te ajude a entender o recado que eu quero te passar hoje. Sobre esse sabotador que eu estou usando como nome casamento. Casamento, namoro, relacionamento. Marido que trai faz a autoestima da gente baixar, né? Porque a gente julga que a traição não é culpa dele, é culpa nossa. A gente julga que a traição não é culpa dele, é culpa da mulher que se envolveu com ele. A gente fica com raiva dela. E eu não te julgo por ficar com raiva da mulher que se envolveu com seu marido, não, tá? Porque eu acho que uma mulher tem que respeitar a outra. Na verdade, eu não tenho raiva dela, eu tenho pena. Porque uma pessoa que se submete a ser amante ou a ter um casinho de um dia, meia hora com alguém que tem um relacionamento, essa pessoa não tem autoestima baixa. Essa pessoa tem autoestima rastejando. Porque ela se julga... como é que eu vou dizer? Ela se julga nada. E aí qualquer coisa serve. Então ela aceita meia horinha de atenção de alguém que não tá nem aí pra ela. Porque quando a gente ama de verdade, a gente assume, na verdade. E homem não é diferente. Homem assume quem ele gosta de verdade. Pode não ser amor, mas ele assume quem ele gosta de verdade, quem ele realmente quer do lado dele. E é aí aonde você, se por acaso for traída, tenha pena dessa mulher. Porque ela se acha superior, mas na verdade ela precisa de autoestima, coisa que ela não tem, porque ela está aceitando migalhas. Mas essa situação de traição acaba com a sua autoestima. E chega a me dar até arrepio falar em situações como essa. Porque são situações que incomodam e que atrapalham a nossa vida e que sabotam tudo. E se você desconta na comida, sabota o seu emagrecimento, faz você engordar. E aí vai acabar com a sua autoestima. Marido que maltrata. Tanto no sentido físico, de bater, quanto no sentido psicológico, de arrumar essas situações, de ficar te podando, te bloqueando, quanto de te xingar, falar que tudo que você faz dá errado, falar que tudo que aconteceu de errado é culpa sua, ficar ali, pressionando você psicologicamente, abaixando a sua autoestima. Tem pessoas que precisam rebaixar a autoestima da outra pessoa para se sentir forte, para se sentir melhor. E aí é outra situação em que você se sabota, porque você deixa que essa outra pessoa faça a sua autoestima ir lá embaixo. Então, a culpa não é da outra pessoa, a culpa somos nós que deixamos a influência negativa chegar na gente, tá? E aí não é só marido, namorado que faz isso não, tá? Às vezes tem mãe, pai, irmão, amiga que tá fazendo isso com você, você não percebe. Eu tô usando um exemplo de casamento, mas tem algumas coisas aqui que você pode colocar para qualquer tipo de relacionamento da sua vida, tá? Companheiro que não quer trabalhar. Ah, tem uns companheiros, desculpa a palavra, gente, preguiçoso. Fica só arrumando desculpinha de tô doente, de não arruma emprego, pra quê? Pra não trabalhar. E aí, isso às vezes se encaixa com nós mesmas. Nossa, Nutri, você tá chata hoje, hein? Mas é a verdade. Às vezes eu ouço de mulheres, eu não sei porque eu engordo.
mas acorda cedo, dá uma arrumadinha na casa, faz almoço, lava a louça e o resto do dia faz o quê? Fica assistindo. Não busca fazer nada que ocupe a sua mente, nada que faça com que se sinta útil. E aí não entende por que só fica comendo. Por que come? Porque tá preenchendo um vazio que tem, que é o quê? Se sentir útil. E tem muitos companheiros que são assim, fica lá o dia inteiro só dando trabalho. E muitas vezes gastando o seu dinheiro. E aí faz o quê? Faz você ficar nervosa, faz você ficar estressada e se sabotar. A culpa não é dele. A culpa é sempre nossa, que deixa com que essas situações vindas de outras pessoas façam você engordar. E às vezes é você mesmo que fica só assistindo novela, que não vai te dar futuro nenhum. E aí você vai fazer o quê? Preencher o vazio, se sentindo útil, comendo. Por que eu falo isso? Porque, gente, não adianta, vocês têm que concordar comigo. Limpar a casa, cuidar de filho, é enxugar gelo. Nunca acaba. Todo dia você limpa, todo dia amanhece sujo. E ninguém dá valor a serviço de casa. Nem você mesma dá valor ao seu serviço da sua casa. Porque às vezes você sente que você passou o dia inteiro sem fazer nada. E você passou o dia inteiro fazendo faxina. E aí por que você sente que não fez nada? Porque no outro dia você descobre que a sua faxina tá tudo sujo de novo. E não adianta chorar, não adianta reclamar. Sujeira de casa é assim. É na minha, é na sua. Olha, ontem à tarde eu olhei pra minha casa e falei, gente, mas ontem à noite eu arrumei tudo. Tá tudo bagunçado. Eu tenho 2 filhos de 3 e 6 anos. Você acha que a minha casa fica limpa e arrumada o tempo todo? Ah, impossível, né? Só se eu congelar os meus filhos e ser aquela mãe chata e insuportável, que essa é a minha opinião, de falar pra eles, não pode brincar, não pode fazer nada. A minha mãe não era assim com a gente, minha mãe deixava a gente brincar. Então eu aprendi que criança tem que brincar. Claro que tem seu limite, né? Nada de quebrar, nada de estragar. Mas brinquedos espalhados pela casa, uma casa que tem 2 crianças, é bagunça? Na minha opinião, é alegria. E aí, gente, eu tenho mais um detalhezinho que acabou de abrir a porta agora. Minha cachorra, de 12 anos. Além de ter 2 pocoyô querendo saber o que eu tô fazendo, vocês acreditam que ela veio aqui agora abrir a porta? Vocês estão ouvindo que o desenho tá mais alto? Pois é. Ela acabou de vir aqui abrir a porta para ver se eu tô aqui dentro mesmo e ver o que eu estou fazendo. Vocês imaginam, né? Deixa eu fechar a porta, que senão o barulho vai ficar muito alto. Olha a quantidade de gente que me vigia o dia inteiro. Então, gente, às vezes você tá lá vazia, se sentindo inútil, quando na verdade você faz muita coisa em casa, mas isso faz você se sentir inútil. E aí o que você faz? Come. Então, maridão tá ali à toa? Cuidado, que você tá se sabotando por causa disso. Oi? Tira a camiseta. Você quer falar bom dia pras meninas? Não. Não? O que você vai fazer? Ah, tá bom então. Ele vai tomar banho, gente. Ele acorda e vai tomar banho todo dia. O pocoyo menor. Continuando. Próximo sabotador. Marido que usa álcool, usa droga e é muito agressivo. Isso é complicado, né? Isso é algo que a gente tem que colocar na balança, saber se vale a pena, se não vale, mas será que isso não está sabotando o seu emagrecimento? E aí eu te falo, a culpa é dele? Não. A culpa é da gente que aceita essa situação, né? E desconta aonde? Na comida. Então, existem várias situações em que o seu relacionamento amoroso, casamento, namoro, pode estar sendo descontado
Na comida. E aí você fala assim, Nutri, eu não sei por que eu engordo. Nutri, eu não sei por que eu não emagreço. Mas essas preocupações te incomodam e atrapalham o seu emagrecimento. Por quê? Porque você vai buscar na comida um consolo. Você sabe o que acontece? Você começa a pensar. Você tá fazendo alguma coisa que você não gosta, você tá fazendo alguma coisa que você acha que não tem valor nenhum, você tá sem fazer nada. Você sabe que a nossa cabeça não para de pensar, né? E aí, eu vou usar aquele termo bem básico que se chama assim, uma frasezinha que se chama assim, cabeça vazia, oficina de besteira. Quando você tá com a cabeça vazia, você não começa a pensar em coisas boas, você começa a pensar em coisas ruins, porque o seu crítico interno começa a trabalhar na sua cabeça. E você começa a pensar, ai, ele não quer trabalhar, ai, aquelas contas, ai, aqueles boletos, ai, ele tá me traindo, ai, aquela mulher, aquela amante, ai, ele me xingou, ai, ele me bateu, ai, o que eu faço? Ai, o meu casamento, ai, eu vou me separar, ai, mas eu não posso me separar, porque eu tenho filhos pequenos, porque eu não tenho renda e eu vivo da renda dele, é ele que me sustenta. Ai, eu quero me separar, mas eu não posso. Ai, a minha família não me apoia. Ai, tudo que eu faço ele fala mal. Ai, o meu casamento, ai, o meu namoro. Ai, eu quero me separar, mas eu tenho medo de ficar sozinha. Ai, eu quero me separar, mas eu não tenho coragem. Ai, eu não gosto mais dele, o que eu faço? Ai, ele não me ama, ele me trai. Ai, ele passa o dia inteiro sem fazer nada. O nosso dinheiro não dá. Você começou a passar mal só de ouvir eu falando isso? Eu comecei. Se eu te falar pra você a carga de negatividade que saiu de dentro pra fora de mim agora, que eu juro pra você, eu não vivo todas essas coisas. Mas me deu vontade de chorar, só de pensar que talvez você, que tá me assistindo agora, viva. Juro pra você, gente. A quantidade de carga negativa que eu coloquei dentro do meu corpo agora, sabe? As moléculas do nosso corpo, só de pensar nisso, começa a passar mal. E eu não tô atuando aqui, eu não sou tão boa atriz assim não, gente. Só de falar em todas essas coisas ruins, e nem foram tantas coisas assim. Eu acho que tem muito mais coisas que talvez você esteja vivendo e lembrou agora. Você sabe o que acontece quando você tá se sentindo inútil? Mesmo fazendo algo útil, quando você está fazendo alguma coisa que faça você se sentir vazia, você começa a sentir aquele aperto no coração e você começa a falar que isso é ansiedade. Isso não é ansiedade, isso é o seu crítico interno ocupando um espaço que ele acha que está vazio, porque a sua mente está vazia. Você está achando que você não tem nada para fazer, porque quando você está fazendo uma coisa que você ama, quando você está fazendo uma coisa que você se sente útil, você fica com a cabeça ocupada, e aí o seu crítico interno não abre espaço para fazer isso com você. Você sabe o que acontece quando você começa a pensar essas coisas? E hoje o nosso assunto é relacionamento, tá? Nas próximas aulas a gente vai falar de outros sabotadores. Mas você sabe o que acontece quando você está com um problema nesse ponto de relacionamento? Quando o seu relacionamento está sabotando o seu emagrecimento. Na verdade, não é o relacionamento que está sabotando você. É você que está deixando ele te sabotar. Você sabe o que acontece? O seu cérebro quer parar. Ele fala, chega. Dá tilt, dá pane. E aí ele começa a buscar o quê? Uma forma de parar com esses pensamentos, porque ele não aguenta mais, ele começa a se torturar demais, ele vê que você está sofrendo. Só de falar de exemplos, eu comecei a sofrer aqui. E aí o seu cérebro vai começar, eu preciso de algo que me traga prazer, eu preciso de algo que acabe com esse sofrimento. E qual que é a forma mais rápida de acabar com esse sofrimento, de ter prazer?
Ai, vai lá comer que isso passa. É a forma mais rápida. Principalmente doce, se você gosta de doce. Sabe por quê? Porque a forma do seu cérebro se alimentar, o nutriente que as nossas células do cérebro mais utilizam é glicose. Glicose é açúcar. Qual é a forma de obter glicose de uma maneira rápida? Doce. Um brigadeiro vai direto para a corrente sanguínea e te relaxa. Quimicamente relaxa, sim. E aí você começa a achar que está se sentindo melhor, porque o seu corpo começa a produzir hormônios de prazer. E aí aquela tortura que você tava ali, ó, começa a reduzir. É legal isso? É, né? Mas qual é o resultado? Se você comer demais, você vai engordar. Aí você passa para a próxima fase do ciclo. Segunda fase da tortura. Por que você comeu? Por que você tá passando mal? Você não precisava comer tudo isso. Fulano emagrece, você não emagrece. A grama do vizinho é mais verde. E aí se o seu marido tem amante, e aí se o seu marido olha para outras mulheres, aí começa a próxima fase. E ele nunca vai olhar pra você, ele não gosta mais de você, porque você tá gorda. Você viu que ele tá atrás de mulher magra, você viu que ele tá olhando foto de mulher magra, você viu que ele tá olhando a bunda dela. E aí o que acontece? Você fica num ciclo que não acaba nunca. Porque toda vez que você se sentir vazia, você vai falar que tá ansiosa e come por causa da ansiedade, come demais. Entendeu? E ó, gira. Você fica girando, girando, girando e girando. E você não sai disso nunca. E aí você fica naquela, eu como porque eu fico ansiosa, eu não sei porque eu não emagreço. Se identificou com o assunto de hoje? Tá vivendo algumas dessas situações? Ou tá vivendo alguma situação em que o seu relacionamento tá sabotando o seu emagrecimento? Primeira coisa, a culpa não é do seu relacionamento. É você que deixa o seu relacionamento interferir no seu emagrecimento. Primeira coisa é cair na realidade. Cai na realidade. Enquanto ficar tapando o sol com a peneira, nada vai acontecer. Infelizmente, gente, essa é a realidade. Segunda coisa, a gente não vai mudar marido, não vai mudar namorado. A gente tem que mudar a gente. A nossa mudança vai ser reconhecida por ele e aí ele vai começar a mudar. E isso não é de hoje para amanhã, tá? Então a gente tem que começar a mudar dentro, nós. Terceira coisa, às vezes esse relacionamento não tem jeito não. E aí você tem que mudar a outra pessoa. Mudar, que eu digo, é troca. Troca de nome, troca de endereço. Mas aí cada um sabe o que é melhor para si, né? A gente tem que colocar os pesos na balança e nisso a Nutri não se mete. Mas muitas vezes essa é a única alternativa para sua vida melhorar. Mas o mais importante de tudo, não deixe que nada e nem ninguém interfira no seu emagrecimento. Não deixe que nada e nem ninguém jogue lixo em cima de você e que esse lixo atrapalhe o seu emagrecimento ou te faça engordar. Talvez você entrou no projeto Emagrecer esperando que a Nutri te dê receitas e receitas e receitas, como muitas nutricionistas fazem, cardápios diferentes e novos. Por que eu não te dou receita? Por que eu não te dou um monte de cardápio? Porque o que faz você engordar não é a comida que você come, é o porquê você come. Quando você abrir os olhos e entender por que você está comendo,
Porque se você está engordando ou se você não está emagrecendo, é porque você está comendo mais do que você precisa. Esse negócio de eu como pouco, não sei porque eu engordo, não existe, gente. Isso não existe, tá? Sinto muito, mas não existe. Se você está engordando, se você não está emagrecendo, é porque você está comendo mais do que você precisa. Então, não deixa que o lixo de qualquer outra pessoa se instale dentro de você. E principalmente, não desconte esse lixo, essa carga negativa na comida. Por que você está engordando? É isso que você tem que descobrir. Porque é isso que faz você engordar. É isso que faz você querer comer mais do que você precisa. Porque o seu cérebro vai buscar uma forma de fazer você relaxar e parar de ficar maquinando. E a forma mais rápida, infelizmente, gente, é comer. Identifique o que é que está fazendo você comer. Às vezes é complicado a gente ver e assumir. Eu sei, eu também tenho meus problemas. E algumas das coisas que eu falei pra vocês aqui, eu já vivi. E aí eu vou te dizer uma coisa, você não está sozinha, não existe casamento perfeito. Tá? Não existe pessoa, nem homem nem mulher, que nunca passou por uma traição. Não existe pessoa, nem homem nem mulher, que nunca passou por alguém que queira te manipular, queira te podar. Se não passou, vai passar ainda, tá? E eu me sinto assim, aliviada, porque eu não sou perfeita e ninguém é perfeito. E eu acho que se existisse perfeição, não teria graça essa vida, na verdade. A graça é você evoluir, crescer. Se a perfeição existisse, todo mundo ia ser igual, nariz igual, tudo igual, cor igual. E a graça é nós sermos indivíduos, cada um individualmente, do seu jeito, não é verdade? Então, meu amor, se ama. Observe tudo que eu disse na sua vida e identifica. Mas principalmente, a mudança tem que partir de você. E quando você começar a emagrecer, deixe que o seu marido entenda que isso é para vocês dois. Porque o marido vai achar que você vai trair ele, que você tá fazendo isso para outra pessoa. E aí ele vai começar a te sabotar. Às vezes ele não vai nem perceber que tá fazendo isso. Então, meu amor, faça de tudo durante o seu emagrecimento para que ele acredite que isso é para ele. Por mais que às vezes você sinta muita raiva dele, tem horas que dá vontade de, né? Nos maridos, né? Então, só um minutinho que tem um pouco eu me chamando aqui. Continuando. Quando você começar a emagrecer, você deixa claro para ele, não com palavras, mas com ações. Porque palavra não tem valor. Tem gente que ama e trai. E às vezes até ama, né? Mas dá trabalho. Deixa claro para aquela pessoa que você ama que isso é para ele, que isso é para vocês. Que quando você se sente bem com você mesma, quando a sua autoestima está elevada, o amor de vocês dois é muito maior. Porque muitas vezes você se sente mal com o seu corpo, você tem vergonha dele, quando na verdade ele não tá nem aí se você tá gordinha ou não tá.
Entende? Então, às vezes é coisa só da nossa cabeça, mas tenha ações. Mostre para ele que isso é para vocês, que você ama ele e que quanto mais você se amar, mais você vai se sentir bem com ele. Faça isso com ações. Envolva essa pessoa de uma maneira que ele não perceba. Por exemplo, você vai comer ovo de manhã? Faz para ele também. Entendeu? Homem gosta de ser cuidado. Eu percebo isso por causa do meu marido. Gosta de ser cuidado. A gente não pode tratar eles como mãe, é claro. Mas eles gostam de ser cuidados, acalentados, ser atendidos. Então vá fazendo isso. Ao mesmo tempo que você cuida dele, você cuida de você. E aí ele não vai encontrar situações para te sabotar, para te deixar triste. Entendeu? E aí, além de tudo, o seu casamento vai, explodir. Tá bom? Meu amor, tudo que eu falei aqui hoje é uma realidade. Isso acontece. Nós somos hoje mais de 1.300 mulheres. E eu converso com tanta mulher todo dia que eu não sei nem te dizer quantas são. E essas situações acontecem em 11 de cada 10 mulheres. Alguma dessas situações acontece. Então, não fica brava com a Nutri não, tá? Talvez você estava aqui esperando receita e encontrou algo que te incomode. Porque às vezes a gente não quer ver alguma coisa. Então não fica brava com a Nutri não. Por favor, só abre as portas e deixa essa nova realidade entrar. Quando você descobrir por que você come e começar a lidar com esse porquê, que é o seu maior inimigo, que é o que faz você engordar, não é a ansiedade que faz você engordar, não. Você acha que é a ansiedade. Mas é alguns problemas da sua vida que você traduz como ansiedade e acaba descontando na comida. Quando você identificar esses porquês e começar a lidar, aí você vai ver a mágica acontecer. Porque aí o seu emagrecimento não vai ser só agora não, vai ser pra sempre, tá? E detalhe muito importante, às vezes alguma coisa que tá te incomodando não depende de você mudar, tá? Às vezes a gente quer mudar o marido, a gente nunca vai mudar ele. Às vezes você tá esperando alguma coisa acontecer, só que isso não depende de você. E aí você fica se torturando com algo que não depende de você. Então, se você já fez tudo que tinha para fazer, aguarda que vai acontecer. Tá bom? Tudo no seu tempo acontece. Mas a mudança tem que começar por você. Infelizmente. Quando eu encarei algumas coisas da minha vida e comecei a mudar, tudo melhorou. Tem algumas semanas que tinha algumas coisas me incomodando, algumas coisas não estavam dando certo. E aí eu comentei com meu marido que eu tava muito chateada, mas aí eu disse pra ele assim: eu sei que não tá dando certo porque eu não fiz tudo o que eu tinha pra fazer. E aí agora, nos últimos 15 dias, principalmente nessa última semana, eu acordei mais cedo e eu fui fazer o que eu tinha pra fazer. Sabe qual é o resultado? Estou muito feliz e contente comigo mesma. Porque eu mudei e eu fui fazer o que eu não estava fazendo. O que aconteceu? As coisas começaram a melhorar e eu comecei a me sentir muito melhor com essas situações que estavam me incomodando. Então, bora lá? Enfrentar a realidade e fazer o que tem que ser feito? Vamos? Amores? Beijo no seu coração. Eu espero realmente ter acrescentado um pouquinho na sua vida hoje. Beijo, minhas lindas. Tchau!